como for lá, querido, que bom te ver novamente, tá? Antes de começar, eu vou pedir para você abrir o seu livrinho de português mesmo, tá? Aquele que nós usamos nas sextas-feiras. Abre ele e coloca na página 112, tá? Lá tem um texto, né? O que você vai fazer? Você vai ler esse texto, tá? E assim que você, lógico, não estou dizendo para você pausar o vídeo, e assim que você terminar de ler esse texto, você volta para cá que nós vamos resolver algumas questões juntos, tá ok? Então assim, já imagina que você já tenha ah, lido o texto, tá? Se você perceber, na página 118 ele vai falar um pouco sobre o gênero, tá? Ó, observem que eu estou com o livrinho aqui, tá? E aí, na página 118 tem uma seção denominada Gênero e Foco, tá? Onde ele vai falar da apresentação oral, tá? Que é um gênero oral produzido para divulgar informações ou conhecimentos ao público. Pode se caracterizar como um gênero expositivo ou argumentativo, né? Ou seja, pode ser usado dados ou defender um ponto de vista, tá? Geralmente se origina de um trabalho de pesquisa, tá? E dependendo do contexto de circulação é designada como palestra, seminário ou lembrando que na escola constantemente vocês trabalham com seminário, tá? Então seminário é uma apresentação oral, tá? Deixa eu olhar aqui. Depois ele vai apresentar alguns recursos e estratégias de argumentação oral, tá? E ele fala de argumentos baseados em comprovação, tá? Que cita dados ou fatos que comprovam a tese. Argumento baseado em raciocínio lógico, consiste em articular os fatos na forma de premissa e conclusão, causa e consequência. Argumento por exemplificação, tá? Que se baseia em acontecimentos para demonstrar a verdade, uma verdade, tá? E argumento de autoridade, que é a palavra de autor renomado ou de especialista em determinada área, tá? E aí também fala o quê? Deixa eu olhar aqui. Que diferente daqueles relatos que nós vimos no início da unidade 3, né, esses daqui, eles apresentam, eles foram transcritos, né? Ou seja, foram eliminadas algumas marcas de oralidade. Contudo, ainda assim, embora ele tenha sido adaptado, tá? A fala original obedecia aos padrões da linguagem formal, pois era esse o registro que o contexto exigia, tá? E aí na página 115 nós temos algumas questões acerca do texto, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá? E ó, a primeira basicamente eu não vou responder com vocês, porque é algo bem simples, tá? Qual é o título do texto? Tá logo no início. Todos nós devemos ser. Deixa eu olhar aqui. Todos nós devemos ser feministas. E aí, o que significa a palavra todos? E pergunta se você se incluiria, tá? E aí, A2, tá? Em sua apresentação, Chimamanda apresenta relatos que permitem refletir sobre a importância de ser feminista no mundo atual. Copie no caderno o quadro a seguir e complete-o com as informações sobre cada um dos relatos apresentados pela autora, tá? E aí nós temos duas experiências, né? O primeiro relato é sobre o teste para ser monitor da escola, e o segundo relato quando ela saiu com os amigos, né? Quando e onde ocorreu a experiência apresentada? Na escola, né? Especificamente no primário, e em uma noite, né, quando ela saiu com os amigos em Lagos, tá? O que a escritora aprendeu com a experiência, né, basicamente que isso é implícito, tá? Não tá de forma clara no texto. Mas a escritora aprendeu que a maioria
das pessoas acham que os homens são mais inteligentes que as mulheres, tá? E que né, a mulher ela é dependente do homem, basicamente isso, tá? E aí a 3 diz o seguinte, a questão 3. Para minha surpresa, a professora disse que o monitor tinha que ser um menino. Ela esqueceu de esclarecer isso antes, porque ela supôs que era óbvio. Um garoto teve a segunda nota mais alta no teste e ele seria um monitor. O que é mais interessante nisso é que o garoto era um doce, muito gentil, que não tinha nenhum interesse em patrulhar a classe, enquanto eu estava ansiosa para fazer isso. Mas eu era uma garota, ele um garoto, e ele tornou-se um monitor da turma, e eu nunca esqueci esse incidente, tá? Mesmo a professora tendo agido de acordo com o que se costumava fazer nas escolas da Nigéria, por que Chimamanda ficou surpresa com essa decisão? Não, porque ela queria muito ser monitora, né? E ela realmente tirou a nota mais alta, o garoto não tinha interesse, e ela sim, né? E ainda assim a professora escolheu ele para ser monitor da turma, tá? Alternativa B, segundo a autora, essa decisão pareceu ir contra o que seria desejado dela e o do seu colega. Justifique isso com frases extraídas do texto, tá? Só você pegar uma frase, um trecho desse, uma frasezinha que está nesse trecho aí, ó. Você pode pegar, né, a partir da metade aí. O que é mais interessante nisso é que o garoto era um doce muito gentil, era um doce muito gentil, que não tinha nenhum interesse em patrulhar a classe, enquanto eu estava ansiosa para fazer isso, tá? E aí, na resposta do item B, qual o termo que mostra a oposição entre os desejos das duas crianças? Você pode colocar isso enquanto. Você pode pegar isso enquanto, tá? Se você quiser pegar o mais, também você pode pegar o mais, dependendo, né, do trecho que você colocou. Tá ok? Deixa eu olhar aqui. Observe os termos destacados. O pronome demonstrativo isso ajuda na coesão textual dos textos. Por exemplo, evitando repetição ou remetendo a termos e frases. No trecho, o que essa palavra retoma, tá? Repetindo, o pronome demonstrativo isso ajuda na coesão textual dos textos, por exemplo, evitando a repetição ou remetendo a termos e frases. No trecho acima, o que o pronome demonstrativo isso retoma, tá? Retoma a ideia, né, de que ela queria ser realmente monitora. Deixa eu olhar aqui, só para garantir. Né, remete à ideia de que o monitor tinha que ser um menino, tá? E aí, ó, em sua opinião, o fim do trecho revela qual o sentimento da autora. E se no lugar da frase eu nunca esqueci esse incidente, a autora tivesse dito e eu esqueci esse fato, o efeito da sua fala seria o mesmo? Claro que não, gente, tá? E nunca é um advérbio, tá? Então, advérbio, dependendo da frase, da posição que ele ocupa na frase, ele vai mostrar um ponto de vista, ele vai mostrar uma opinião, tá ok? Se ela mudasse, obviamente, mudaria o sentido da frase, né? Porque se você tira ou acrescenta, muitas vezes muda, tá? O sentido. Vocês sabem muito bem disso. No trecho reproduzido a seguir, Chimamanda fala de sua bisavó. Minha bisavó, pelas histórias que eu vi, era feminista. Ela fugiu da casa do homem com quem não queria se casar. E acabou se casando com o homem que escolheu. Ela recusava, protestava e se posicionava sempre que estava sendo privada de acesso, terras, essas coisas. Minha bisavó não conhecia a palavra feminista, mas isso não significa que ela não era uma. Né? E aí, como Chimamanda soube das atitudes e das ações de sua bisavó? Histórias, né, que outros contaram, mas o texto não fala exatamente quem repassou essas histórias para ela. Né? E a alternativa B, considerando o contexto em que a bisavó vivia, porque ela poderia ser considerada feminista. Mesmo esse contexto, esse conceito, não existindo na época, tá?
porque ela lutava pelo direito dela, ela se posicionava, né? E ela fazia aquilo que ela queria, tá? E aí você pode colocar alguns trechos, né? Como por exemplo, ela recusava, protestava e se posicionava sempre que sentia que estava sendo privada de acesso, terras, essas coisas, tá? Você pode colocar esse trechozinho aí. O melhor feminista que conheço é meu irmão Kenny. Ele também é um homem gentil, bonito, amável e muito masculino, tá? Que ideias estão implícitas nessa fala de Chimamanda? Aponte as alternativas corretas. Homens também devem se preocupar com a condição de mulher na sociedade, da mulher na sociedade. Apenas mulheres devem lutar pela igualdade de gênero. Um homem pode ser gentil e masculino, uma característica não anula a outra. Lutar pela igualdade de gênero é papel tanto de homens como de mulheres, tá? Então você pode selecionar aí a terceira e a quarta, principalmente a terceira, tá? E aí, o texto de Chimamanda que você leu constitui uma apresentação oral diante de um público. Em que contexto esse texto foi apresentado? Em uma conferência, mas se você olhar na página 112, naquele boxezinho contexto, ela explica direitinho, tá? E aí, que tipo de público poderia se interessar pela apresentação de Chimamanda? Mulheres, homens que são feministas, tá? Pessoas que se interessam pelo assunto aí. Questão C, alternativa C, identifique os trechos em que a autora saúda o público, em que parte da apresentação eles estão localizados. Identifica os trechos em que a autora saúda o público. Gente, isso está no início, tá? Isso é o primeiro parágrafo praticamente, tá? E aí, releia o texto e copie no caderno trechos que indiquem que as ideias apresentadas são opiniões da autora, tá? Isso daí eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá? E ó, Chimamanda é uma escritora que trata em sua fala de igualdade entre os gêneros. Qual parágrafo do texto tem a função de introduzir o assunto? Né? A partir de qual parágrafo do texto você tem a ideia, tá? De que ela vai falar sobre feminismo? A partir do segundo, tá? Por que esse seria um tema relevante para a autora? Muito provavelmente porque ela passou por certas experiências, né, que levaram ela a defender a igualdade de gênero, tá ok? E por que ela seria uma personalidade importante para falar desse tema, tá? O que você acha que lhe daria credibilidade para tratar desse assunto? Porque simplesmente ela é uma autora que fala sobre isso, tá? Ela é uma autora famosa que trata sobre isso, ela tem vários livros. Se vocês olharem na página 114, na seção biografia, né, vocês vão ter algumas ideias, né, acerca de alguns livros que ela escreveu, tá? E a alternativa D, o fato da autora do texto ser uma mulher e se definir como uma feminista dá um peso diferente às opiniões que expressa no texto? Dá, né? Porque, né, ela viveu, né? Ela teve a vivência, ela sabe o que ela está dizendo, ela passou por certas experiências que as mulheres passam, né? Então, obviamente, dá um peso totalmente diferente, tá? É o que nós chamamos de lugar de fala, basicamente. Deixa eu olhar aqui, subir sem querer.
Aí vocês podem ler esse box depois, tá? A apresentação da escritora nigeriana ocorreu em um evento anual em que diferentes personalidades e profissionais discutem determinado assunto. Posteriormente, muitas dessas apresentações são disponibilizadas na internet. O que você acha que teria mobilizado a escritora a tratar desse assunto em um evento público? O fato de que ela mesma defende que o feminismo ele deve ser falado, né? E um evento público é uma boa oportunidade porque vai ter muitas pessoas, tá? Que fatores podem ter contribuído para que a apresentação oral de Chimamanda tenha sido considerada adequada para ser divulgada na internet? Por que ela foi divulgada? Porque ela é uma autora que trata muito disso, muitas pessoas gostaram, né? Teve uma repercussão muito grande, tá? E aí, com base no box Saiba Mais, responda, além do canal na internet, como essa conferência foi levada a público? Em sua opinião, quais outros meios as ideias de Chimamanda poderiam circular? Tá? Só você abrir esse boxzinho aqui, ó. E aí você vai ver, né, que a apresentação oral da Chimamanda, Todos Nós Devemos Ser Feministas, foi adaptada e editada no Brasil e em outros países. Foi publicado em livro, tá? Fez surgir projetos na Suécia, como a distribuição de exemplares do livro para estudantes de escolas públicas, tá? E também virou uma música da Beyoncé, né, que se refere à necessidade das meninas e mulheres se respeitarem, se valorizarem, terem autoestima e poderem ser o que quiserem, tá? Então são alguns exemplos aí. O restante, tá? E mais algumas questõezinhas, eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá ok? Por favor, não deixem de participar, tá? Não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Eu preciso muito que vocês participem, tá? Para que eu possa acompanhar, né, o aprendizado de vocês, tá? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês estejam bem. Por favor, repetindo, não deixem de responder, tá? E se vocês quiserem, né, lembrando, vou estar lá disponível para tirar as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem discutir isso comigo, eu também vou estar disponível, tá? Então, é isso. Beijão e até a próxima.